Vocês imaginam que a gente pode utilizar anatomias de outros dentes, de outros pacientes, de familiares de uma pessoa e usar aquele próprio dente para fazer o nosso dente ou o dente do nosso paciente? Isso é muito interessante. Existem uma série de situações que a gente pode personalizar os nossos trabalhos de CAD/CAM no laboratório. Normalmente, quando a gente envia um caso, os nossos cadistas eles têm lá uma série de bibliotecas. Várias delas vão utilizar para os mesmos casos, ou seja, a gente vai pegar uma biblioteca única de dentes triangulares e a gente vai utilizar para todos os casos de dentes triangulares. Quando a gente vai ter um dente mais arredondado, a gente usa as bibliotecas de dentes arredondados, ou para dentes quadrados, enfim. O que acontece na prática é que a gente tem lá 10, 15 bibliotecas e todos os nossos trabalhos vão partir, claro, a gente vai precisar ajustar essa biblioteca a cada trabalho, mas vão partir de uma anatomia muito parecida de um caso para o outro. E se a gente quisesse personalizar, a gente pode utilizar tanto bibliotecas que já estão disponíveis em sites, como por exemplo o SmileCloud, que é um site que tem uma biblioteca de dentes salvos e assim, tem centenas de milhares de dentes lá, de bibliotecas de dentes salvas, e a gente pode então pegar uma delas que seja mais adequado para o nosso trabalho, para aquele específico trabalho. Mas a gente pode personalizar isso, pegar os dentes de um familiar ou de alguém, de algum amigo que possa nos doar aquele sorriso, aquela anatomia dos dentes e utilizar aquilo para fazer um dente. Mas uma coisa bem interessante é a gente utilizar a própria anatomia do paciente para gerar um dente igual. Ou seja, eu posso pegar o dente contralateral e utilizar ele, porque ele tem exatamente a mesma anatomia que eu imaginei, que ele foi concebido. A pessoa nasceu com os dentes com a mesma anatomia, normalmente, só que eles são espelhados. Existe uma função que a gente chama de mirror, ou de espelho. Lá no Mesh Mixer a gente consegue então separar esse dente e utilizar esse dente para fazer o dente contralateral. Espera um pouquinho aqui nesse vídeo que no final eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, pessoal, eu peguei aqui então um arquivo que a gente trabalha no consultório, um arquivo aleatório aqui numa falta de um central, onde a gente tem o escaneamento desse núcleo, né? Então do dente do paciente, enfim, do que a gente quiser, e eu vou espelhar o dente contralateral. Nesse caso, eu vou fazer um incisivo central, o dente 11. E a ideia é a gente utilizar o dente 21 espelhado para que a gente possa, então, fazer esse dente 11 de uma maneira fácil e rápida. Esse nem é um dos casos mais fáceis. As distâncias não são tão iguais, esse dente tem uma angulação. Mas eu vou fazer com esse caso que é bem interessante e que é muito corriqueiro no nosso consultório. Aparece muitos centrais onde a gente quer utilizar a anatomia do dente contralateral. Então, se eu tenho o 11 e o 21, se eu tenho o 12 e o 22, enfim, assim sucessivamente. Qualquer dente eu posso utilizar. E os dentes anteriores, eles requerem uma estética mais precisa. Nada mais certo do que utilizarmos o dente do lado e espelharmos para que os dois sejam iguais. Então o incisivo central é bem legal para isso. Como que a gente faz? Eu tenho aqui a maxila e a mandíbula. Eu vou minimizar aqui um pouquinho o arquivo da nossa mandíbula, que a gente não vai precisar por enquanto, só depois quando a gente for ajustar a nossa oclusão. Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou utilizar a tecla Select, ou S do atalho de teclado, vou diminuir o tamanho da marcação do meu size, não precisa ser tão pequeno, e eu vou marcar todo esse dente aqui que eu quero espelhar. Mas antes disso, para a gente não esquecer, eu vou duplicar esse meu modelo, porque quando eu for selecionar, eu posso cortar ele, que não tem problema, eu vou ter um arquivo salvo. Claro que talvez ele já esteja salvo lá na aba do meu computador, mas eu vou deixar ele aqui, uma cópia dele, e vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. A gente tem uma aba aqui de Duplicate, então eu estou clicado no modelo que eu quero que duplique, clico aqui e ele vai gerar aqui uma cópia. Eu posso então renomear se eu quiser, mas aqui é interessante, ó, 11 e o 11 cópia. Voltamos então lá para o nosso 11. Então eu vou pegar a nossa atalho de teclado S, Select, vou selecionar o dente que eu quero duplicar. Com calma aqui eu estou selecionando esse meu dente, então eu quero selecionar ele inteiro e cuidando para que não selecione muito da gengiva. Depois, se eu quiser alguma área desselecionar,
Então o que eu faço? Eu utilizo a tecla Shift, eu clico na tecla Shift e daí eu vou desselecionar alguma área que esteja marcado a mais, Então eu vou aumentar aqui um pouquinho, diminuir o tamanho do meu size, da minha ponta, né, dessa minha sombra que está na ponta do meu mouse, clico Shift e vou removendo as áreas que estão a mais. Ok, meu dente aqui marcado, então a gente tem que ter esse cuidado para fazer o mais certinho possível, mas se ele tiver um pouquinho a mais, um pouquinho menos, a gente consegue ajustar isso depois. Aí a próxima etapa é a gente fazer o quê? Utilizar a ferramenta de melhorar essa margem, para que ela fique mais suave. E eu vou então nessa aba de Modify e Smooth a Boundary. Ele vai fazer com que a gente tenha uma linha mais adequada do Accept. E ele marcou então aqui o meu dente, né? Eu vou minimizar aqui para não me atrapalhar o dente que eu tinha duplicado, que eu tinha, né, o modelo que eu tinha, a STL que eu tinha duplicado. Agora nós vamos numa ferramenta aqui do Edit, com o nosso dente selecionado, e a gente vai com o atalho de teclado Y ou Separate. Ou seja, eu tenho um dente que já está separado do meu modelo. E depois que eu faço então essa separação, eu posso então até apagar esse arquivo que está cortado, né? Então eu vou diminuir aqui o meu dente, olha só, eu tenho um corte aqui nessa região, então isso aqui para eu não me atrapalhar, eu vou deletar, eu vou apertar a tecla X para deletar, então deletou, voltamos para o meu dente, e ele ficou então um pouco aberto aqui. Como que a gente faz? A gente pode fechar essa região aqui para a gente, né, ter um dente inteiro. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai clica ele, aperta a tecla S e cria umas pontes aqui, entre um lado e outro. Edit, Bridge, Accept. Vamos fechar um pouquinho aqui para facilitar também. Vamos criando então mais essas pontes aqui. Select. Vou diminuir um pouquinho o size. Então, Accept. Vamos fechando aqui um pouco mais para facilitar então esse nosso contorno do dente. E nós vamos na ferramenta agora de Análises, Ask Analysis Inspector. Aqui ele mostrou uma parte azulada e avermelhada, eu só clico aqui para ele fechar. E ele fechou então o nosso dente aqui. Agora a gente pode ainda utilizar uma ferramenta de escultura para melhorar um pouquinho aqui. Então, Sculpt. E a gente melhora então um pouquinho essa parte que não ficou bem certinho na proximal. Ok? Então a gente está com o dente separado. A gente pode agora fechar essa parte de baixo do dente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar então na borda do nosso dente, Select, 2 cliques na borda, Edit, Erase and Fill. Ou seja, a gente vai criar como se fosse uma borda, uma coisa que a gente vai conseguir encaixar, como se fosse um dente que a gente vai, um provisório, e a gente só vai depois remover a parte do preparo. Então eu vou mostrar direitinho aqui para vocês. É legal que a gente tenha um pouquinho mais para ele poder encaixar no outro dente. A gente pode diminuir ou aumentar essa barriga que tem aqui, né? Modificando, então, refinando o nosso bud. Olha só, diminui um pouquinho como fica melhor. Damos o nosso Accept. A gente pode, então, agora também usar a ferramenta de escultura e melhorar essa borda toda aqui. Aumentamos um pouquinho o size. Utilizamos a ferramenta de brushes. Até podemos diminuir um pouquinho a nossa força aqui para ir mais devagarinho. Essa ferramenta é como se fosse um alisamento aqui dessa região. E eu gosto de utilizar ela como ferramenta secundária. A gente está vendo que está marcado uma ferramenta de brushes. Se eu clicar o Shift, ele vai criar uma ferramenta secundária, é mais fácil de eu trabalhar. Ok, tenho meu dente com toda a anatomia, com toda a escultura dele. Se eu quiser tirar esses coloridos aqui para não me atrapalhar, isso aqui são chamados de Face Groups. Eu vou fazer um Ctrl A para selecionar todo o meu dente e um atalho de teclado para tirar essas Face Groups, ou a gente pode ir na aba de Modify e Clear Face Groups, ou Ctrl Shift G. Ficou ele da cor. Vou aqui no Analysis Inspector. Vejo que tem um errinho aqui na minha malha, Auto Repair. Às vezes ele pode não fechar, e como que a gente faz? A gente dá uma selecionada, aumenta o tamanho desse buraco aqui um pouquinho, ó. Dá o Delete ou o Erase and Fill, que ele vai fechar.
Ok, selecionou. A gente pode de novo pegar a ferramenta de escultura e dar uma melhorada. Então estamos aqui com o nosso dente fechado. E agora o que a gente vai fazer que é bem interessante? Eu tenho aqui a nossa mandíbula e a nossa maxila. Tá? Esse dente está aqui e eu quero espelhar ele para o outro lado. Né? Então fazer esse dente ser a cópia do meu dente 21 e criar o dente 11, né? Um provisório do dente 11. Como que a gente vai fazer isso? Vamos minimizar aqui então a nossa mandíbula para não atrapalhar. Vamos clicar no nosso dente ali, não no nosso modelo, né? O nosso dente. Vamos até renomear aqui que eu acho mais fácil. Dente 21. Ok. Clicamos nele e a gente vai na ferramenta de Edit Mirror, que é o espelho. E a gente vai fazer uma linha na região onde seria exatamente o meio, onde eu quero espelhar. Então, onde seria? Nesse caso, entre os dois dentes. Se eu tivesse um molar, eu também tinha que usar a linha média, porque ele ia fazer o mesmo espelhamento e a mesma distância. Então, eu pego e faço uma linha aqui, ó, marcando bem exatamente o meio. Só que aqui ele está tudo para o mesmo lado, eu vou inverter o lado e ele vai me fazer um dente exatamente igual para o outro lado, beleza? Como eu falei, ele tem um espaço até maior do que o meu dente aqui, dou o Accept e eu tenho um dente então espelhado. Só que nesse caso, ele cria um dente espelhado e ele ainda fica com o dente inicial. O que eu faço? Dou o Separate Shells para ficar só com esse meu dente aqui. Então vamos ver o que a gente tem. Vamos minimizar os nossos arquivos e começar. Eu tenho o dente 21, eu tenho o meu dente 11, tá? Os dois estão aqui. Eu tenho o meu modelo, né? Então que a gente vai trabalhar em cima desse modelo e eu tenho a minha mandíbula. Vamos minimizar a mandíbula por enquanto novamente. Vou minimizar o meu dente 21 e eu vou trabalhar só com 11. Nesse caso, como os dentes têm tamanhos diferentes, a gente tem que dar uma adequada e dar uma ajustada. Mas vamos pensar que eles fossem iguais. Se eu tivesse os mesmos espaços, eu já conseguiria um provisório bem certinho. Vamos dar uma trabalhada aqui. Eu vou na ferramenta de Transform, eu posso aumentar ele um pouquinho lateralmente aqui, só para a gente poder adequar ele no nosso espaço aqui. Como são casos de paciente mesmo, nem sempre são bem certinhos, né? Vou melhorar o posicionamento dele. Eu posso também utilizar do Accept alguma ferramenta para aumentar ele de tamanho aqui, né? Vamos lá. Tentar ficar ele um pouquinho mais gordinho nessa região. Então eu vou aqui na ferramenta de Sculpt e vou aumentando. Deixa eu aumentar o meu size. Eu vou aumentando ele de tamanho aqui. Então vamos diminuir um pouquinho aqui, tirar um pouquinho a minha maxila. A gente vai aumentando de tamanho aqui, ó. E a gente pode utilizar então todas as nossas habilidades de escultura para melhorar. A ideia aqui é só para a gente entender a ferramenta. Eu só aumentaria um pouquinho de tamanho aqui para não ficar tanto espaço. Enfim, a gente vê que os dentes estão de tamanhos diferentes. Se a gente quisesse adequar isso certinho, a gente precisa aumentar o lateral, o central, enfim. Mas a ideia é a gente ver como funciona a ferramenta. Estou aqui então, vou melhorar um pouquinho esse posicionamento. Posso olhar por dentro e por fora. E agora, qual é a próxima ferramenta para eu fazer um provisório? Eu vou fazer uma ferramenta que chama de booleana, ou seja, eu vou fazer esse dente menos o meu modelo, para a gente poder ficar com o encaixe, né, em cima do meu núcleo ou do meu preparo. Eu clico no dente, né, no dente que eu vou querer que é o provisório que a gente vai trabalhar, Shift o modelo e dou essa ferramenta de Boolean Difference. O que vai acontecer? A gente vai ter então o espaço do nosso núcleo para a gente poder trabalhar. A gente pode melhorar um pouquinho esse ajuste, enfim, dou o Accept. E agora a gente vai ajustar essa parte que ficou um pouquinho a mais. Voltamos para a ferramenta de escultura, dou uma melhorada, cuidando para não tirar esse término, né, que seria o término. Opa, vamos diminuir um pouquinho aqui o size e a gente melhora então essas ferramentas que a gente pode fazer aqui tanto aqui no software quanto depois que a peça for impressa, para a gente poder trabalhar. E aqui a gente tem então um provisório que já pode ser fresado, impresso, enfim. Ó,
Agora a gente pode dar uma ajustada aqui que ele não tem nada de contato, mas a ideia é o seguinte, a gente conseguir fazer esse provisório, poder imprimir lá no nosso consultório, enfim, utilizando uma ferramenta que é o Mesh Mixer, uma ferramenta simples, fácil, gratuita e que qualquer um pode, com um pouquinho de paciência, aprender e poder trabalhar. Então a ideia é essa, a gente aprender como que usa a ferramenta Mirror, né, para poder espelhar o outro dente de uma maneira bem fácil e bem rápida. E aí, pessoal, isso foi útil para vocês? É muito legal a gente poder pegar o próprio paciente e de uma forma bem fácil e bem simples, extrair ou duplicar o dente de um lado e utilizar aquele mesmo dente espelhado para o outro lado. Eu posso fazer isso nesse caso como se fosse para um dente, um central, mas eu também posso usar para premolares, para molares, e isso vai nos ajudar a gente poder trabalhar no nosso dia a dia com os nossos trabalhos de CAD e CAM. Se você tem alguma dúvida ou faz de outra forma, escreve nos comentários e disponibiliza esse vídeo para algum amigo que queira aprender. Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Até mais!